Diretamente dos Estúdio Clã vai começar mais um Raiz Podcast. Eu sou o B-Dog e do meu lado tá meu Mano Planta e nosso convidado de hoje é... Nosso convidado de hoje é Maico de Souza Marçal. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aí no Raiz Podcast. A qualquer momento, a qualquer hora pode acontecer uma interferência no ar. Vamos lá, para a primeira. Kawasaki, tem uma Kawasaki aqui, toda hora passa, né? Toda hora passa. Cachorro, gato, periquito, carro de som, tudo. Barulho de funk, vizinho brigando e por aí vai. Tudo. Vamos lá, estamos aqui hoje com Maico de Souza Marçal. Maico, se apresente, por favor, para o público. Aí, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá falando o Maico, tô aqui juntamente com a minha esposa, Silvana Marçal. E tamo aí para responder as perguntas e fomentar o podcast. Bacana demais. Se apresente, Silvana. Eu, Silvana, esposa do Michael Marçal, muito orgulhosa de estar aqui com vocês, participando dessa tarde, noite e dia. Bacana demais. Então, galera, tô muito feliz, né? Tava falando aqui, né? Eu ia falar com o Mike nos bastidores, mas eu deixei pra falar aqui na gravação mesmo, né? O que acontece? O seguinte, né? Há um tempo atrás, eu conversava com o Mike. O Mike era o único cara que me dava atenção e eu tava no barzinho bebendo, né? E aí, é uma grande honra estar aqui hoje, né? Entrevistando ele aí. E a amizade nossa aí, mais de 20 anos, né? Desde 1994, quando eu achei que era ele que tinha atacado uma pedra aqui em casa, né, Marco? Foi. Conta a história aí, Marco, pra nós começar o podcast daquele jeito. Eu não lembro muito exato assim, não, mas eu lembro a origem, né? Que a gente brincava na rua, né? Na nossa época ainda podia brincar na rua, né? Hoje não pode mais brincar na rua. E a gente aprontava mesmo. E aí alguém tacou pedra na sua casa e você saiu bravo. Verdade, não. Aí o que acontece? Alguém tacou pedra em casa, né? Aí só que quase me acertou. Eu fui lá na rua, subi na rua, né? Que eu morava lá embaixo. Aí eu subi na rua e falei, o que você tá tacando pedra aqui? Aí a amizade começou assim, cara. Acredita? A amizade nossa começou desse jeito. E tamo aí hoje aí, né? Na entrevista aí com o Maico de Souza Marçal. E eu vou fazer a sinopse aqui, que a sinopse, né, é igual a sinopse do filme. Ela é a ideia sintética do filme. E esse aqui é o filme de nossas vidas, né? Então vamos lá. Maico de Souza Marçal. Algumas coisas eu vou falar, né? E outras eu vou deixar para você responder, tipo um bate-pronto, né? Uhum. Então vamos lá. Maico de Souza Marçal, aniversário. 5/10. 5/10 de? 1987. Bacana demais. Então vamos lá. Ela vai esconder o ano, né? Eu parei de contar nos 30. Então tá bom. Hobbies. Voltar logo pra casa, ficar com minha esposa vendo série, passear com ela, ver meus meninos crescer, querendo que eles prosperem, independente do que eles escolhem, mas que siga padrão, que é Deus e família. Então seu hobby é família, resumindo. Tudo é família. Eu abro mão de qualquer coisa pela família, né, mano? Ela sabe disso. Já abri mão, já mandei mão de emprego. Já falei, minha família, todo lugar que eu entro é a primeira imposição. Se minha família me chamar, eu tô indo. Não tô nem aí o que eu tô resolvendo. Se não tiver satisfeito, vamos me avisar que amanhã tá fazendo 2 dias. Bacana demais. Vamos lá, continuando. A visão política aqui, direita, conservador, cristão e liberal econômico. Como assim? Direita, conservador, cristão e liberal econômico. Eu fiquei na dúvida agora. Então, quando você é de direita, você se denomina de direita, seu viés é mais liberal. E você tange o quê? A liberdade das pessoas, o capitalismo, né, que é tão criticado, mas não existe social sem capital, né? Tem como fazer o bem sem recurso, né? Não existe almoço grátis. Então, a parte da direita vai mais ou menos para esse lado. E conservadorismo, que as pessoas costumam achar que é uma ideologia, não é. Conservadorismo é conservar o que dá certo. O que deu certo não se discute. Pra quê? Pra que eu vou secar gelo? É aprender com o erro dos outros. Então, o que tá dando certo, eu sigo em frente. Cristão, que é Deus em primeiro lugar, eu só existo por causa da vontade dele. Vai vir filosofias, ciência, tudo tentar desmisticar isso, mas é fato. Eu sou a prova viva de que Deus existe. Eu estar aqui hoje falando é a prova viva que Deus existe. Né?
Então são várias histórias, eu não sei se a gente vai abordar algumas, às vezes no decorrer do podcast a gente vai, da minha presença viva aqui. Ela tá viva aqui hoje, é a presença de Deus, né? Nossa última filha, que ela estava grávida dela, ela teve descolamento total da placenta, teve mais de 12 horas de hemorragia, e Deus me avisou que era me preparar como preparou o... Esqueci, deu branco agora, Abraão, o pai Abraão. Que era me preparar para me perder, para me levar as duas a sacrifício. E a partir dali eu comecei a rezar, a orar, pedir a Deus, né, que tivesse misericórdia, mas que fosse feita a vontade dele. Né, que ele providenciasse um novo cordeiro. E graças a Deus, né, deu tudo bem e estamos aqui. E o liberal, acho que eu já meio que já falei, né? Eu sou a favor da liberdade econômica, porque não adianta vir com esse discurso social, socialismo, se não tiver recurso. Tem, a conta não fecha. Né? O Estado hoje é inchado, né? No Brasil principalmente, e a liberdade, cada dia que passa, está sendo aí tolhida. Né? E começa a liberdade de expressão, e aí começam as nossas outras liberdades, daqui a pouco eles vão determinar. Já estão querendo determinar o que a gente come e o que a gente não come. Né? Então, por isso a liberdade econômica está aí. Estão querendo nos dominar, né? Querem nos privar até da internet agora, mas isso é assunto para outra hora. Vamos continuar aqui com a sinopse. Só um minutinho, viu, irmão? Tranquilo. Galera, lembrando aí que o bom comunicador não é aquele que fala bem, mas sim aquele que é bem entendido, né? Uma frase aí de Monteiro Lobato, tá? Em 1939, no livro que eu esqueci o nome, esqueci o nome, mas tudo bem, a frase é de Monteiro Lobato, não tem problema. Só jogar no Google, o que vocês acham? Só procurar no Papai Google aí, e é isso aí. Vamos lá. Profissão. Bacharel em Direito, aprovado na OAB, especialista em Direito Administrativo também. Então, assim, eu queria saber, qual que é a diferença do bacharel em Direito, aprovado na OAB, pro advogado? Qual que é a diferença? A diferença é porque eu não tô atuando. Você não tá atuando? Não tô com a carteira da ordem. Eu sou aprovado na OAB, mas eu não fiz a requisição da OAB pelo fato da onde que eu trabalho, né? Que hoje eu trabalho numa terceirizada que presta serviço no Tribunal de Justiça, mas eu trabalho literalmente no Tribunal de Justiça. E então é por lei, pelo estatuto da OAB, né, quem trabalha em órgãos do Poder Judiciário ou de Segurança Pública não pode exercer a profissão de advogado. Então eu não posso requisitar minha carteira enquanto eu estiver atuando dentro de alguma instituição dessa. Ah, sim. Entendi. E o que acontece? Então você não pode atuar? Não posso atuar. Enquanto eu estiver trabalhando no tribunal, eu não posso atuar como advogado. Então eu não posso requisitar a minha carteira. A minha inscrição na OAB. Eu sou aprovado pela OAB, essa aprovação ela é permanente. Então, a qualquer momento eu posso solicitar minha carteira. Então a diferença é essa, né? Quando é bacharel em Direito, porque você concluiu o curso de Direito, mas você não é advogado, porque tem essa diferença com algumas outras profissões, mas acho que a mais exclusiva é a de advogado, que o cara só é advogado quando ele faz posse da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, tá, entendi. Eu acho que é dúvida minha, é dúvida do público também. OAB tem vencimento, tipo carteira de habilitação, 10 anos ou não tem? Não, você tira e tem umas regras, né, que você tem que cumprir. Você paga uma anuidade, né? Ah, paga anuidade. Paga uma anuidade. E existe, né, o código de ética, né, que você tem que cumprir ali, né, o bom advogado ele tem que seguir. E aí isso é fiscalizado. Aqui em Santa Luzia a gente tem a 100ª subseção. É isso mesmo? 100, fala assim mesmo, né? 60ª? Isso, subseção. E aí o advogado tem que ser inscrito. Para ele atuar, ele tem que ser inscrito e vocês pagam uma anuidade. Você não estando inscrito, você não fica livre dessa obrigatoriedade. Né? No meu caso, não faz nenhum sentido. Ah, tá, entendi. Era dúvida minha também. Pra te falar a verdade, era dúvida minha também. Vou continuar aqui. É porque muita gente questiona, né? Pô, você passou, você tá aprovado, mas por que você não é? Por causa do atual emprego. Porque eu tenho, né, umas visões aí de futuro, de trabalho, de carreira. Hoje eu já estou atuando dentro do Tribunal de Justiça. Então, no momento, né, a gente optou por permanecer trabalhando lá e não atuar como advogado, por enquanto. Entendido. Esse podcast aqui, estamos hoje com o Maico de Souza Marçal. Eu tô acabando a sinopse, viu, irmão? Vou deixar pra você, só um minutinho, tá? É o seguinte,
A última aqui, da sinopse aqui, é o seguinte, naturalidade e ativismo. Tem ou não tem? Não, sou de Belo Horizonte, né? BH? BH, nasci em BH, hospital Belo Horizonte. Ativismo não tem, não. Meu ativismo, cara, é o que Deus manda. Eu acho, respeito, mas não resolve. Acho que quando você direciona uma coisa para um lado, você esquece 300 mil problemas. Dentro da instituição pública é o que mais ocorre. A falta de eficiência do setor público está nisso, direcionar o olho para um lado só. Não faz sentido de ser uma instituição que carrega o nome de servir o povo e não serve. Né? Então, no geral, a maior parte que acontece é isso. Por quê? Porque o Estado é inchado, então preocupa em si. Muita gente que entra dentro do Estado esquece que o primeiro compromisso dele deveriam servir o povo. O nome já diz, servidor público. E em grande maioria não. Mas eu posso dizer, atuo hoje dentro de uma instituição pública, é muito respeitado, né? Hoje em Minas é o terceiro poder, e tem muita gente boa de serviço lá. Muita gente que realmente querendo fazer, e é uma luta diária, né? Porque a gente quando quer fazer as coisas certas, você encontra empecilhos, né? Porque tem política para tudo quanto é lugar. Política faz parte, né? Não é só política ali do eletivo, o cara que vai ali concorrer de 4 anos. Tem política dentro de tudo, e em tudo tem política. Então, para se manter, você tem que ter uma política, tem que ter diplomacia, muita diplomacia, né? Saber conversar, porque muitas vezes você está na instituição, você está lidando com gente ali que tem salário de 30, 20, 40, 2, 3, 5, então é tudo desproporcional. Então, a forma de diplomática de você tratar as pessoas é o que você faz alcançar. Né? Dentro do sistema público é isso que você vai rompendo para você poder fazer. E mostrar para as pessoas, ajudar é legal. Então, vamos ajudar. Porque às vezes a pessoa está no serviço ali e fala assim, por que eu estou aqui? Mas se ele contribuiu para economizar R$1.000 do erário público, né, que é o recurso público, cara, você já contribuiu para a sociedade. Então, assim, eu comecei no tribunal como estagiário, 2 anos. Né, agora eu estou contratado, então está fazendo 2 anos, vai para 2 anos e 8 meses que eu estou lá. Eu posso sair de lá hoje e falar que eu contribuí. Porque só como estagiário eu ajudei a recuperar mais ou menos uns R$7 milhões. Assim, chutado. Né? Mas por base isso aí. Então assim, eu já dei uma contribuição. Pensa se todo mundo desse uma contribuição dessa. E o recurso fosse destinado de forma, né? Então, de forma ideal, né? De forma ideal. Pra se pensar, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas não entendem, a gente sabe, existe luxo, não sei o quê, mas tem que pôr na cabeça que quem faz a gestão são seres humanos, pessoas, né? E é um ciclo, né? A vida é um ciclo, não é todo mundo que vai estar lá que vai fazer o errado ou que vai fazer o certo. Então o objetivo é, quanto mais gente fazer o certo, iniciar o certo, amanhã quem vir vai ter que fazer o certo, porque o certo já tá lá. Verdade. Ativismo é a pessoa que luta ou um grupo, né? Ou Sim. por alguma coisa, né? Então, assim, essa foi a pergunta. Então, sempre, né? Você tá aí ajudando, né? Indiretamente, você não é visto, certo? Não, e tem exatamente. aqueles que são vistos, O direito né? administrativo, o negócio que você citou aí, é mais ou menos isso. Você não é tão visto na área do direito como os demais. Um especialista na área criminal, um especialista em direito de família, né? Que dá muita polêmica, não é visto, né? Tem áreas do direito que às vezes as pessoas não veem, mas é de suma importância. Né? O que rege o Estado é o direito administrativo. Né? As instituições públicas são regidas pelo direito administrativo. E é bem complexo, porque é um direito tão importante, mas não existe um código, igual tem o Código Penal, Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Processo Penal, tem a CLT, né? Tem o processo trabalhista. E o direito administrativo ele não tem um código, ele tem inúmeras leis. Ele usa também o processo civil para seguir, mas ele tem inúmeras leis, é o que rege o Estado, né? Porque tem essa diferença. O Estado ele só pode fazer alguma coisa se existir lei que permite, diferente do cidadão, que ele só é obrigado a fazer alguma coisa se a lei o obrigar. Então, assim, tem essa diferença. Então, muitas vezes você fala, por que o órgão público não faz isso? Às vezes ele não pode. O legislativo não legislou sobre aquela matéria, ele não pode. Simplesmente não pode. Né? Não pode. E por isso que muitas vezes você vê, sabe, por que o judiciário está envolvendo em coisas que deveria ser o legislativo ou o executivo de fazer? Porque o legislativo foi omisso, ele não legislou. E aí existe uma demanda urgente, as pessoas vão lá e provocam a justiça. E aí a justiça ela tem que se manifestar pelo bem comum e interesse da sociedade.
em regra, né? É isso. Ah, O tá. que tem que ser é isso. Não é o que funciona, né? Hoje a gente tem Não. vários exemplos aí que não é. Mas é assim que funciona, o certo é isso. E o meu objetivo de entrar nessa área é fazer o certo. Ama quem quiser, gosta quem quiser, certo é certo. Verdade não faz por. Verdade, entendido. Raiz Podcast tá aqui com hoje, né? Com o Michael de Souza Marçal aí, né? E vou deixar você agora. Eu quero que você faça aquelas perguntas, sabe, de protocolo. Você sabe o que eu tô falando. É isso mesmo. Ele sabe o que eu tô falando. Então é o seguinte, gente. Vou perguntar aqui pra Silvana aqui. Eu quero que a Silvana fale como é a pessoa, o Michael, né? Bom, o Michael é uma pessoa muito família, como ele já falou aqui. Não gosta de fazer nada sem a família. Tudo ele pede permissão. Até para estar aqui hoje, ele pediu permissão para mim. Sério? Até para vir aqui, ele pediu permissão. Um bom Então, soldado. nós dois temos... Bom soldado, né? Bom soldado. Nós dois né, temos que eu falo. uma parceria nisso muito grande. Então, ele em casa, ele é um bom pai, é um bom marido, é um bom filho também. Tem suas dificuldades, suas limitações, como todo mundo, como eu também, as minhas dificuldades. E está aprendendo todo dia, amadurecendo todos os dias um pouquinho, assim como eu. E é isso. Ele é um homem completo, graças a Deus. Quantos anos de casamento? 15 anos de casamento, né? E 16 anos juntos. Bacana demais. Agora eu vou fazer outra pergunta, tá? Daqui a pouco. É o seguinte, gente. A esse podcast aí, estamos hoje com Michael Souza Marçal, né? Quer mais? Ele é bacharel em Direito, aprovado pela OAB, né? Temos muitas questões aqui, né, para perguntar sobre protocolos aí, sobre leis, né? Mas primeiro de tudo, né, a gente vai saber um pouco aí da história, né, da vida dele, né? Porque, igual eu falei pra vocês, são mais de 20 anos de amizade aí. E assim, todo mundo, eu tenho, inclusive ele sabe que eu tenho, né, os problemas também, né, comigo mesmo. Então a gente briga com a mente da gente o tempo todo, né? Então assim, ele foi o único cara dos meus amigos mesmo que a gente, né, Michael? Eu vou até falar aqui, mas e é verdade, a gente saía pra beber junto. A gente saía pra beber junto, né, Michael? A gente bebia junto e tal. E assim, e ele foi, casou, parou de beber, né? E eu continuei na bebida. Fui, me afundei mais. Essa é a verdade. Falo com orgulho, porque eu já não estou mais lá, né? Me afundei mais, coisas muito piores. Mas graças a Deus eu saí. E eu queria fazer duas perguntas pra ele aqui, as duas últimas perguntas, depois você pode continuar aí. Porque só eu tô perguntando, né? Mas assim, eu queria te perguntar duas coisas, Mike, de uma vez. Porque você casou, eu não casei, fiquei solteiro e fiquei perdido lá no mundão lá. Você era o único que ia lá conversar comigo no barzinho. Ele ia no barzinho conversar comigo. Ele dava atenção pra mim no bar. É verdade. Ia lá, sentava comigo lá e conversava. E todo mundo bebendo lá. Eu sei que é um ambiente que é ruim de misturar, entendeu? É ruim de aturar. Eu sei que é. Por que você ia lá, né? Me dava atenção no bar. E eu quero que você conte a sua história de infância. É isso. Essas duas aí. De uma vez, né? Tá, vou contar. Comecinho de infância, depois você vai Eu ia falar, eu vou pela da infância. Então, nós moramos aqui a vida inteira, né? No bairro. 35 anos. 35 anos. Bairro Londrina Vim mesmo. morar aqui no bairro Londrina, Santa Santa Luzia, com um mês de vida. E aí fomos crescendo, aos poucos a vizinhança foi crescendo. Você veio morar aqui, né? Seu pai comprou aqui e veio morar também próximo.
E aí veio a amizade através de uma pedrada, que não foi eu. Não foi ele. Essa não. foi ele. Essa não foi eu. Essa não. Mas a gente tacava Teve muita outras. pedra. A gente tacava muita Já pedra explodimos um no vaso. telhado dos vizinhos. Você lembra do vaso? Lembro. É verdade. Espalhou pra tudo quanto é lado. A gente não imaginava o que aconteceu. Teve de morrer. E aos 7 anos, né? Eu fui atropelado, brincando de esconde-esconde, saindo correndo da sua casa. Eu lembro. E aí começou a minha saga, né? No meu pé esquerdo, que durou até os meus 18 anos, né? Tive quase meu pé amputado e por obra e milagre de Deus eu não tive. Não sei se... Eu acho que você sabe que eu já te contei isso. Que meu pé seria amputado pelo médico que estava de plantão na época no João 23. E quando ligou pro médico-chefe para falar que ia amputar o pé de uma criança de 7 anos, o médico-chefe não autorizou. Ele falou que ele teria que ir lá ver, porque não se corta o pé de uma criança de 7 anos sem tentar de tudo antes. E esse médico, quando chegou, era um homem de muita fé. E ele virou, minha mãe estava chorando, e falou pra minha mãe: seu mãe, não chora não, tenha fé. Deus tem que ter um milagre em cima pra esse menino. Se Deus quiser, ele vai dar muito trabalho pra senhora. E aí ele mandou repetir os exames. Na época não tinha a tecnologia que hoje tem. E aí eu lembro que o outro médico... Eu lembro como se fosse hoje. O outro médico virou e indagou e falando com ele assim: não, mas eu já fiz. Aí ele falou assim: você fez, mas agora é eu que vou fazer. E ele repetiu os exames. E assim, foi nítido. Eu escutava ele vindo no corredor, rindo e dando gargalhada, que ele ia aposentar com luxo, que Deus tinha um milagre lá em cima. Que a estatística na época, eu não sei se é a mesma hoje, era a cada 100 milhões de pessoas, nascia uma com duplos tendões. E eu sou uma dessas. Eu tenho os mesmos tendões que eu tenho na frente, eu tenho nas costas dos braços. Vice-versa, eu tenho duplos tendões no corpo inteiro. E ele pegou e fez uma cirurgia rara, que era ligar todos os meus dedos, o movimento do meu pé, com esse tendão de trás, né? E ali meu pé voltou e aí foi uma saga, né? Teve um tempo que eu tive... O pé começou a entortar, com uns 11, 12 anos, meu pé tava ficando igual do Curupira. Por quê? Porque o nervo, como eles puxou, começou a puxar meu pé. Aí vieram mais uma cirurgia, que na época era rara. Tirou um pedaço de osso do lado esquerdo da minha perna e calçou o meu tornozelo igual uma cunha, igual eu faço com uma enxada, quem correndo de roça, você conhece. E pro meu pé parar. Fiz tratamento até os 18 anos, os 18 anos recebi alta. E hoje eu vivo, né? Que de vez em quando com as dores, porque meu osso ficou próximo, muito próximo, né? Um do outro. É normal quando você faz exercício físico, suas articulações inchar. E a minha, ela incha e chega mais rápido próximo. Então pega osso com osso. Mas aí também Deus é bom, Deus ensina. A gente já é resiliente desde o nascimento, só que a gente não sabe. Quando a gente aprende a acostumar com a dor, e aprendi a viver com ela e a evitar ela muitas vezes, né? Eu procuro evitar, procuro tomar remédio. O objetivo é perder peso, né? Porque a dor diminui. E aí estudei a vida inteira na escola pública. Tive uma passagem na infância na escola particular. Podcast. Na escola pública, no bairro mesmo. E aí com 19 para 20 anos, né? Essas datas são 19 para 20 anos. Através que você era amigo dela. Verdade. Foi através de você que eu conheci ela. E aí papai. Podcast. Aí papai do céu já tinha um plano, né? Sempre tem um plano. A gente tinha um Moto Expresso. É verdade. É verdade. Eu não esqueço. Foi Moto Moto Expresso. Lá no Shopping Popular, gente, da Avenida Brasil. Sério mesmo. Aí nós levamos no sábado que a gente chamou ela pra trabalhar lá. Se você quiser contar a história depois, né? O que tava acontecendo, você conta. Essa eu vou pular. Raiz Podcast. Ô, gente, mas pra quem não tá entendendo nada, o que acontece? A gente grava aqui, aí a gente tem interferência de muita coisa, né? Então, com certeza, hoje em algum lugar deve estar tendo algum jogo. Tá tendo festival no campo do Então do buraco aqui. Então tá explicado, tá tendo algum festival. jogo, então tá... Se caso alguém ouvir barulho de estouro, alguma coisa assim, é foguete. E aí fica o alerta aí aos empresários da cidade, ó. Patrocinar o podcast pra melhorar o estúdio, que não vai perder a essência, mas valoriza. Valeu, foi combinado não, viu, gente? Não combinei nada. Ele falou por livre, espontânea pressão. Não, vontade. Foi vontade, viu, gente? E aí, concluindo,
depois disso aí, ela me roubou um beijo, né? Então, não Você foi falou eu. que ia pular aí essa parte. Não, eu falei a parte de como você chegou no Moto Expresso. Aí no dia seguinte ela já falou que ela não ficava, que ela só namorava, foi enquanto a gente tá namorando. Decisiva, né? Decidida. Aí alguns meses depois nós fizemos um voto de castidade, em prol de que Deus abençoasse, que a gente tivesse condições de casar. Só que a gente já não sabia que Deus já estava com os planos dele prontos, ela estava grávida do Israel. Inclusive a gente foi no padre fazer voto de castidade, 15 dias depois teve que voltar lá para falar com o padre, sim, que a gente ia marcar o casamento. Aí o padre até perguntou, vocês mentiu pro padre? Eu falei, não mentimos não, no dia que nós íamos nós fomos honestos, a gente só não sabia que Já tinha. já tinha uma sementinha lá que floriu. Exatamente. E aí marcamos o casamento, 6 meses depois marcamos o casamento, foi? 9 meses. 9 meses vai casando. Ela casou ainda grávida, Israel não tinha nascido ainda. E já tinha, né, 2 pacotinhos, a Alice e a Isabelle, que veio junto, que desde o início eu aceitei. E aí a gente passou por... assim, teve muitos momentos bons no início. Na verdade, hoje pra mim, todos os momentos foram bons. Hoje eu vejo que tudo que eu passei foi bom, porque eu fiquei calejado, né? Na época, a Alice e Isabelle tinha 3 e a Alice ia fazer 2 aninhos. E a nossa história é o seguinte, Chiquinhas. a nossa história é o seguinte, desde o início a gente tem provação e o dedo do invejoso, né? Porque a gente sabe que nossa guerra é espiritual, mas o inimigo usa quem tem o coração aberto pro mal. E desde o início, antes ela que sofria as perseguições, que o povo falava que ela tinha me dado um golpe. Golpe de quê? Não tinha nem onde cair morto. Vivo já estava difícil ficar onde tava. Mas fala lá, vamos falar, antes de contar a história, né? A nossa história. Termina de contar lá de quando a questão da sua amizade com o Márcio e um dos motivos que você ia conversar com ele. Ah, você tinha falado para falar no final? Não, tô falando pra você falar a pergunta que ele te fez. Porque ela quer dar sequência na pergunta. Ah, na tá. sequência Ah, da é. pergunta. É porque é assim mesmo. O que acontece? A gente pergunta, mas aí gera Então, outras tá questões, aí Aí vai a gente vai falando, entrando em aí outra. acaba Isso é esquecendo. Responde normal. a pergunta, Isso é então. normal. Então, eu sempre eu sou muito fiel. Eu sou muito leal às coisas. Inclusive, profissionalmente, isso me prejudicou muito tempo. Porque antes eu trabalhava só com a lealdade. Não olhava eu. Não olhava o que era bom pra mim. Hoje eu trabalho com os dois. Com a lealdade que é bom pra mim. Então, toda a história de vida que a gente teve, tudo que a gente passou, e eu me senti e me sinto que eu tomei a decisão certa de casar. E que eu tava no paraíso. Então eu tava num lugar bom. E eu queria, pela amizade que a gente tinha e tem, eu queria que você estivesse num lugar bom. Então, assim, e eu sabia que lá dentro ninguém ia falar, às vezes, o que você precisava. Mas muitas vezes as pessoas iam falar apontando o dedo. Que é uma coisa que você pode confirmar, que não teve nenhuma vez que eu cheguei pra você e te critiquei. Só Verdade. falei que você era forte Verdade. e falava as qualidades que você tinha. Que eu desconheço uma pessoa que consegue levantar um dinheiro tão rápido igual você consegue. Isso aí nem eu sei. Isso aí nem eu sei. Gente. Eu assisti diversas, né, coisas suas na sua vida que você, tipo assim, do nada brotava dinheiro. E assim, tudo lá honesto, tá, gente? Tem nada de legal aqui não, nada de crime não. Teve uma história que uma das que marcou foi quando prenderam sua moto. Você trabalhava na Ambev, prenderam sua moto. Verdade. Você precisou de alugar uma moto. Eu sei que em 4 dias ele pagou o aluguel da moto que ele alugou uma moto para ele continuar trabalhando, ele pagou a multa da moto e ele comprou outra moto. Doideira, eu fiquei com 2 motos e fui lá e Em tirei uma outra moto. semana. Eu falei, eu desconheço alguém que consegue fazer um negócio desse. E eu falava com ele, investe no que você é bom. E eu ia no bar pra falar essas coisas pra ele, porque lá ninguém ia falar pra ele as virtudes dele. E eu ia pra lá e falava pra ele só as virtudes dele. Bacana. Porque era a forma que eu tinha de falar com ele. Eu nunca falava com ele, sai daí, velho, você tá errado, sei o que.
todas as vezes que o Márcio tinha recaído, no início quando ele começou, né, a se cuidar, que ele reconheceu que ele tinha que se cuidar, ele teve várias recaídas. Eu tive aqui nele, na casa dele, eu vi as recaídas. Inclusive, pode falar? Pode, tranquilo. Inclusive, sem problemas. ele frequentou a AA e lá eles dão umas medalhinhas de fidelidade, que provar que ele tá indo, que ele tá dando conta do tratamento. Primeiro foi o NA. O NA. E aí eu vim e via as negocinhos. Tá ali, ó. Tá ali. Ali no cantinho ali. Eu via elas Tá ali no e cantinho. eu sabia o que era, só que eu fingia de bobo. Eu falava, o que é? E aí ele falava. Aí ele tá assim um dia, você é observador, né? Eu falei assim, sempre fui e tal, não sei o que. Aí ele ria. E ele fala assim, é a única pessoa que vem cá e vê isso. Aí eu via duas. Eu falei, isso aí, velho, ela, ó, tá dando certo. Aí eu já vim cá um dia e não tinha nenhuma. Aí eu chegava e não falava nada. Eu só procurava lembrar ele, que ele era bom, o potencial que ele tinha, que ele ia dar certo, não sei o que. E no meio da conversa ele contava, velho, quer cair de novo, não sei o que. Eu falava, mas faz parte, se eu cair é assim mesmo. Ninguém é perfeito, levanta, continua com a hora, você vai firmar. Você vai achar alguma coisa que vai firmar. Aí ele achou a bike, ele ofereceu uma coisa vai te levar. E aí veio, e aí depois surgiu agora o podcast. E assim, e só crescendo e já tá bastante tempo aí. E aí é o que me motivava a ir, sei lá, porque eu vivi uma vida boa. Eu queria que você vivesse uma vida boa. O mais legal é de que a gente viu as quedas, viu os tombos, mas a gente tá vendo se erguer também, se levantar também. Isso é gratificante como amigos, mesmo, né? Às vezes parece que estamos distantes, mas não estamos não. A gente acompanha. O Maico, por exemplo, é uma das pessoas que mais torceu por você, mesmo longe. Sempre comentou, sempre falou. Às vezes colocava você em oração também. E Obrigado. sempre falava que acreditava no seu potencial. E eu acho muito, muito bacana a história de amizade que vocês tiveram. E por tudo que você passou, né? E por ter caído tantas vezes e ter tido força para se levantar. Então, e já isso é um orgulho, Deus viu? Por sua causa. Ela sabe, né, amor? Sim, verdade. Uma das vezes que eu vim cá e eu vi que você tinha caído, eu voltei contando pra ela e comecei a falar com Deus. Falei, pô, Deus, se não ajudar, não dá também não, hein? Foi. Então, A gente é um monte de... Eu falo assim, a gente é pô. um monte de porcaria, ué. Se o senhor não é, tá todo mundo só querendo foder a gente. Valeu. O mundo não luta contra. Valeu. isso aí. Aí, voltando. Voltamos com a Raiz Podcast. A gente está conversando aqui com o Michael. Michael, uma tarde que nem a gente acabou de conversar aqui. Você já ouviu falar do Facção Central, né? Sim. Tem um integrante do Facção Central que chama Eduardo de Tadeu. Hoje ele não faz mais parte do Facção Central. E ele há um pouco tempo atrás, acho que questão de um ano, 2 anos mais ou menos, ele conseguiu virar advogado, tem a carteirinha da OAB. E tipo assim, você viu uma pessoa que, tipo assim, que nem eu... Quem acompanhou o Facção Central, tipo assim, sempre viu naquela parte, tipo... letras pesadas, letras voltadas para a periferia, que mostra o lado cru da sociedade, entendeu? E ver, tipo assim, a conquista dele, tipo assim, dele ser possível de tornar advogado, pra mim, tipo assim, não sei se outras pessoas vão ter a mesma visão que eu tenho. Porque, tipo assim, foi um grande exemplo, tipo assim, de mostrar que mesmo você vivendo daquela podridão ali onde você convive, que a sociedade mostra pra volta que você tava falando do planta, né? Você chegou até a discutir, falar, não, eu cheguei a brigar com Deus, porque... não tá ajudando, mas tipo assim, querendo ou não, eu posso te falar, não era que Deus estava ajudando, não era o momento certo, eu acho. Sim. Assim, entendeu? Não é o momento certo. E tipo assim, igual você falou aí, eu vejo tipo assim, é bacana, porque tipo assim, no meio da gente, tipo assim, igual o Márcio ali e tal, beleza? Você é a diferença de, tipo assim, de ter a oportunidade de ver de onde que a gente saiu e poder provar que a gente tem outra oportunidade. Porque tipo assim, onde que eu moro na favela do Baronesa, no Morro da Líbia ali. Pra quem mora lá, tem a visão de lá é o quê? Ou você entra pro tráfico, ou você é viciado, ou você é vagabundo, os dois. Só que o pessoal não entende que, tipo assim, somos seres humanos. Sim. Entendeu? Até aqui pro lado do Londrina isso acontece muitas das vezes.
Aí, tipo assim, em vez, tipo assim, você conquistando sua carreira de advogado e tal, tipo assim, é um baita exemplo pra saber, tipo assim, é no mesmo local onde eu convivo, entendeu? Porque, tipo assim, a gente, são bairros diferentes, né? Sim, não, mas mas, tipo assim, é uma comunidade ali onde todo mundo convive. E vendo você, tipo assim, igual você falou aí, da sua conquista ali, a sua trajetória, tipo assim, é mostrar que, tipo assim, pra quem tem uma vontade, porque, tipo assim, a gente vê muita criança falando, eu tenho sonho de ser bombeiro, eu tenho sonho de ser policial, e eu sei que em algum lugar tem uma criança que vê que o pai é advogado e fala, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser um advogado igual meu pai, porque, tipo assim, a gente vê mais do clichê, né, tipo assim, eu quero ser bombeiro. Porque, tipo assim, é o que a mídia, a televisão, muita gente mostra pra criança assim. Eu já tentei ser mil coisas. A gente fala, só que o sonho vai morrendo, né? Não é que vai morrendo, a gente vai evoluindo, né? Não é aquilo pra nós destinado a ser. E eu achei bacana, tipo assim, pra nós estar no podcast, tipo assim, tá aproximando essas pessoas mais perto de nós, tipo assim, mais perto, que convivem com nós, que, tipo assim, querendo ou não, faz parte da nossa história. Justamente. Entendeu? Claro. Tipo assim, igual ela tava falando do você ali, tipo assim, eu vi que você tava até meio emocionado ali, falei, vai chorar aí, Pra que o cara tem que falar? Eu pensei em falar, entendeu? Mas eu fui deixei. Que a hora que eu falar? pensei de falar, se eu falasse, a lágrima ia descer. Eu aposto que vai sair no vídeo que ele tava me olhando. Eu aposto. Mas é isso aí, gente, resumo isso aí. Eu aposto. Mas E referente a isso aí que o Bedoc falou, Mike, conta aí sobre como foi ter a ideia aí, a OAB, por quê? Por quê? Por que advogado? Por quê? Tudo é culpa dela. Né, amor? Culpa dela? Tudo é culpa dela. A ideia era sempre empreender, ser empreendedor. Inclusive, né, tivemos a Marçal, você trabalhou lá com nós. Trabalhei junto com ele. Trabalhamos junto aqui não. Então a ideia sempre foi empreender. Eu mexia com a licitação pública como analista de licitação. Não vou dizer que dessa água eu não vou beber mais, mas eu não pretendo fazer isso mais não, porque agora eu inverti o lado do direito administrativo. Só uma pauta aqui, ele é bom na licitação, tá? Ele pega um edital aqui de 100 folhas aqui, destrincha ele com 1 hora no máximo. E então, assim, e aí fazendo aquilo, mexendo com isso, uma hora ela chegou pra mim e falou assim, amor, por que você não volta a estudar? E aí eu peguei e falei assim, eu voltar a estudar? Não, mexer com a empresa, outra empresa, não sei o que, daqui a pouco vem a luz. Só que a gente passou, né, a estrada maçante da empresa, a gente viveu muitas coisas, né, que é igual... Nós quebramos, só que antes da gente quebrar, aconteceu meio mundo, né? Que a Silvana teve depressão, vem a história dela, a gente passou muita dificuldade, nessa questão emocional. Nós não tínhamos uma convivência aparente externa boa, mas nós tínhamos uma convivência boa. O problema é que a gente tinha problemas. Né? Nós tínhamos problemas que ela veio dela, problemas que veio de mim. A gente vem da infância, né? São as coisas hereditárias e as coisas que a gente vive mesmo da vida. Então ela via que eu estava muito cansado daquilo. Inclusive eu parei a Marçal e eu descobri que minha empresa ia quebrar 3 meses antes, de fato, dela quebrar definitivamente. Quer dizer, eu descobri 3 meses que ela ia quebrar. E eu ainda trabalhei, 3 meses antes, eu trabalhei 1 ano porque eu fiz um projeto para pagar a dívida. Né? Quem não sabe, a gente chegou a dever quase 300 mil reais e eu paguei 99%. É mesmo? Trabalhei 1 ano para pagar 99%. Com ela com depressão. Uma empresa fechada? Não, isso antes de fechar. Aquele 1 ano depois que você saiu, eu fiquei 1 ano mantendo ela. Eu baixei a porta, mas eu continuei trabalhando. Eu falei com ela, eu montei um plano que eu falei assim, eu não vou dar o cano em ninguém. Mas eu vou pagar também quem eu tenho que pagar. E aí foi 1 ano. E assim que Gabi nasceu, 2 dias depois que a gente estava em casa, eu ia voltar àquela rotina de novo. Que aí eu já estava fazendo um novo planejamento. Que agora tinha Gabi em casa, né? A gente ia passar do susto da Gabi. E aí eu projetei
eu fui projetei continuar com a empresa, porque eu falei, pô, eu consegui pagar 300 mil, eu consigo fazer de novo 300 mil. Só que eu tava cansado. Aí 2 dias depois eu Já recebi. sabe o caminho, né? Só que eu tava muito cansado. E depois que ela veio pra casa bem, aquela zona de conforto, meu corpo meio assim, e ela com a sabedoria que Deus deu ela enxergou isso. Só que ela foi moldando isso. 2 dias depois, eu recebi a proposta de abrir o setor de licitação numa empresa lá em Betim. E aí eu fui pra Betim, trabalhei 3 anos e meio. Foi quando ela foi amadurecendo isso, porque essa ideia dela de eu estudar, ela foi falando, ela tocava no assunto e foi me alimentando. Ela não falou, vai. Até que, quando eu saí dessa empresa de Betim, fui para uma outra lá no Camargos, tudo mexendo com licitação. Eu cansei, aí foi quando eu cansei da área dos móveis, eu não queria mais mexer com fábrica de móveis, eu queria uma área totalmente diferente para me manter na licitação, não queria mais mexer com esse mercado de móveis de escritório e não queria mais mexer com o pessoal da área de móveis de escritório. Eu fui para essa empresa que era de segurança, e aí eu fui trabalhar no setor de licitação. Inicialmente eu fui para ser gerenciado e no final fiquei sozinho no setor e eu gerenciei o setor. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Eu lembro mesmo, eu nem tempo. sabia que empresa de segurança tinha licitação. Só pra você E aí ter essa ideia. empresa, 90% do faturamento dela era só licitação pública. Então, Que isso? e aí vem a resposta. Então, assim, Deus põe você quando você tem compromisso no lugar certo. O contrato de licitação de vigilância é um pouco diferente, porque quando você ganha uma licitação de vigilância, o contrato pode durar em até 5 anos sem ter uma nova licitação. E a mão de obra da segurança era as pessoas. O meu produto era ser humano, era pai de família, era mãe de família. E eu, mais uma vez, fui lá falar com Deus. O que isso arrumou pra mim? Eu não vou dormir mais. Pergunta pra ela. Até eu dominar, eu não dormia. Nossa. Eu ficava E não pilhado. Eu trabalhava dia e noite porque eu tinha que dominar. Porque se eu uma errasse, planilha era que pai era- de família que ia estar na rua. Uma planilha Eu que não ia tirava ele dormir. de sério. Eu não ia dormir com aquilo. E, nossa, assim, muita gente não sabe o que você passa. Tacar a pedra de fora é maravilha, é perfeito. Ninguém sabe o seu lapso do seu estresse, não sabe o que te cria. Mas a gente passa em percurso que Deus sabe que a gente aguenta. Mas a gente machuca, tem ferida, tem dor. E aí você tem que ser forte, olhar e continuar. Então, quando eu me preocupava muito com isso, e ela vindo, que esse estresse vai aumentando. Porque eu faço as coisas assim, eu sou muito preocupado, eu sou muito comprometido e vejo essa parte humana de tudo. Então eu não dormia, eu não deixava. Quando ia acabar um posto, por mera vaidade, eu ia no chefe. Ninguém tinha coragem de falar com o chefe. Eu ia, eu falei, não pode, vamos fazer isso, isso e isso, nós vamos mandar tantas pessoas embora. E tal, e aí descobri o que mais doía no chefe, para poder tentar comover ele também, e aí levar, e aos poucos ele foi adotando essa filosofia. O mais legal disso é que ele foi adotando essa filosofia de preocupar com não mandar ninguém embora, e manter o posto, e fazer o possível para não perder aquele contrato, manter aquele contrato. Quando tinha licitação, você tinha 100 e tantos funcionários, aí dava os 5 anos, tinha licitação. Eu peguei lá no meio, fiquei lá 3 anos e pouco, mas eu peguei no meio 3 contratos que aconteceram isso. Que se a gente não ganha, tava todo mundo na rua. Ah, tá. Você tinha que ganhar Pra manter os pra caras. manter Por os quê? caras, então. Porque se o posto não fosse um órgão de mais restrição, igual, por exemplo, o órgão do Poder Judiciário, ele é mais restrito. Esse tipo de contrato, o órgão exige que a empresa recontrate todo mundo que tá lá. A outra empresa pode sair empresa, mas a outra que vem, ela é obrigada a recontratar todo mundo. Inclusive, costuma constar em edital. Porque são bancos, judiciários, esse lugar mais privado, né? Que precisa de mais confiança. Então o cara tá lá 10 anos, vai vir um que eles nunca viram para fazer segurança de um juiz que tá prendendo traficante, tá prendendo não sei quem, não dá. Então eles costumam fazer essa exigência. Banco tem que ter confiança. Pode olhar, o vigilante que trabalha no banco, ele trabalha do início ao fim. Pode trocar de 5 vezes de empresa. O mesmo vigilante tá lá. Eles têm que confiar em quem tá lá, ó. Então é mais ou menos isso. E daí meu estresse vai aumentando, porque eu vou absorvendo isso, eu absorvo isso, eu me importo, eu me preocupo. E aí foi quando ela foi e deu o cheque final. Falou comigo, você vai voltar a estudar. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o Enem pra me ver como é que eu tô. Fui lá e fiz o Enem, sem estudar, sem nada, minha nota foi boa. Eu falei, uai, se eu estudar dá pra ganhar até uma bolsa. Aí eu peguei e estudei. Só que nesse período eu tinha posto na minha cabeça que eu ia entrar no FMG, fazer direito no FMG. E eu falei pra mim, eu vou entrar no FMG. Aí um belo dia Deus falou assim, não, você vai estudar onde que eu quiser. Ele falou assim, nítido, eu sentado lá no escritório, na empresa, sozinho.
chega um e-mail pra mim, da Estácio na época. Ah, posso falar? Fica Publicidade fica à gratuita. vontade. Ó, Fica à Estácio, vontade. 10% aqui, ó. Fica Depois à a gente vontade. faz Pix. Depois você pede o Pix aí pra... Então fui pra essa faculdade e na época a gente tinha um lote que eu tinha junto com a minha irmã e esse lote tava pesando a parcela pra gente. E só pra você entender a maluquice como que é as coisas. A parcela do lote era na época uns R$300, tava pesando as nossas finanças e a gente queria abrir mão. Aí foi quando eu vendi minha parte pra minha irmã e uma semana depois a gente vai lá e me matriculo na faculdade. Só que eu saio da faculdade e assim, eu fiz o que Deus mandou. E aí ela junto comigo, sempre ela tá junto comigo, não faço nada sem ela. Quando eu saí, eu olhei assim pra cadeia e falei com ela assim, a gente é doido demais. A gente tá preocupado, não tá dando conta de pagar 390, como é que a gente vai pagar R$700 agora? Eu dobrei minha dívida. Aí ela virou, olhou pra mim e falou assim, amor, Deus vai prover. Aí eu olhei pra ela e falei, Deus vai prover. Peguei o contrato no colo dela, olhei pro céu. Gente, isso é fé, tá? Que eu tô falando, isso aqui é fé, né? Cada um tem a sua. Eu peguei, levantei o contrato pro céu, lá na Padre Pedro Pinto, de frente da faculdade, no primeiro sinal que eu parei, olhei pra Deus e falei assim, isso é problema seu. E joguei no colo dela. E a partir dali eu não esquentei a cabeça, mano. Certo. Ele tem um relacionamento com Deus meio estranho assim mesmo. Eu converso com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo meu, com qualquer um. Mas é muito sincero, Ele fala né? as palavreadas desse jeito aí. Não, mas eu acho que, tipo, do jeito que ele, igual você falou, É o jeito dele, eu É acho. o jeito. dele, mas talvez pode ser o melhor jeito que Que Deus gosta. ouça ou se aproxima cada vez mais. É porque, dele. na verdade, tem até parte Ou na ele Bíblia. junta ou ele separa de vez. E assim, e sempre foi assim, eu sempre ouvi muito, depois que eu voltei meu relacionamento com Deus assim, porque quem vê de fora acha assim, você não vai na igreja todo dia, você não faz isso todo dia. E ela tá aqui, né, amor? Minha esposa tá aqui, ela não deixa eu mentir. Quando é eu vivo pela fé. Eu literalmente vivo pela fé. Eu não faço mais nada. Claro, eu cometo meus erros, não tô falando que eu sou perfeito não, porque é hipocrisia, não tô falando nada disso. Mas eu tô falando assim, eu não tomo nenhuma decisão de mudança se eu não sentir no coração que Deus falou vai, ou que ela chegar aqui pra mim confirmar que é de Deus. Se não tiver isso, eu não faço. Então foi assim que a gente fez. Só que aí Deus põe a gente à prova, né, questão da faculdade. Porque eu fiquei nessa faculdade 6 meses, um semestre, um período. E nesse um período eu escrevi um artigo num livro que foi publicado num livro. Eu tenho um artigo publicado em um livro. É um livro acadêmico que ele é um projeto desenvolvido pelo professor. Esse eu vou citar por respeito, porque ele me deu a melhor frase que me ajudou a manter ajudar a formar, que é o professor Nuno Rabelo. Ele é professor de História do Direito e de Direito Constitucional. É uma pessoa que tem um vínculo com ele até hoje, tem o WhatsApp dele, Instagram, tudo, já fui em lançamento de livro dele. É uma pessoa que ainda assim, de forma indireta, me acompanha até hoje. E eu acompanho o trabalho dele também, aprendo com ele. Nuno Rabelo. Nuno Rabelo. Okay. Ele é um dos, assim, fora minha esposa, ele é um dos principais responsáveis, porque logo em seguida, nesse mesmo período que ele me deu a aula de História do Direito, ele diz um dia na aula assim, gente, eu não quero nunca na minha vida encontrar com um de vocês aqui e vocês falar comigo que vocês pararam de estudar por causa de dinheiro. Se vira. Dá um jeito, pega emprestado, arruma dívida, faz bolsa, tem 300 mil jeitos. Depois você paga. A porcentagem de quem não forma deve ser alta, né? Eu não pesquisei. Não, desiste. Eu tenho estatística na minha turma. A gente era a gente era quase 50 alunos e formou 12. Nossa, então é tipo... Então assim, e aí ele foi, porque logo em seguida veio a primeira crise. Eu falei com ela, não vai dar pra pagar. Falei, deu ruim. Aí Ele pensou em trancar a faculdade. Aí ela falou, não, amor. Lembra? E eu tinha contado isso pra ela. Lembra que por isso que eu falo, ela tem que estar em tudo. Porque quando eu não lembro, ela que lembra. Lembra do que o seu professor te falou?
Lembra que o seu professor te falou? Dinheiro não vai ser o problema para você estudar. Você vai estudar porque é projeto de Deus. Deus vai abrir as portas. Mas se Deus te colocou você lá, ele vai te sustentar lá. Né? E aí surgiu uma outra faculdade que eu fui fazer uma prova direto na faculdade. E nessa faculdade eu fiz a prova e ganhei 50% de bolsa. Sim. 50%. 50%. E aí? Fui para essa faculdade, só que tinha um problema. A faculdade não aceitou o primeiro período que eu estudei. Ele teve que voltar. Ela só me dava pro primeiro 50% se eu voltasse do zero. Eu falei, só foi 6 meses? Vou voltar do zero. Fiz as contas, vi que no 0 a 0 era melhor e voltei. E comecei a fazer lá. 3 meses depois na faculdade eu vi para ela e falei, não vai dar não. Por quê? Sentado lá na porta da faculdade. Falei, não vai. O dinheiro pesou de novo. Nós não vai conseguir pagar de novo. E até naquele momento eu tratava ainda a faculdade ainda como coisas fúteis. Era 2. Então, quando parcelas você tem dificuldade financeira, você vai cortando aquilo que é menos prioridade. Então, não era minha prioridade a faculdade. Até aquele momento ainda eu tratava a faculdade como não minha prioridade. Até aquele momento. Aí aquele dia Deus mostrou pra mim quem ele é. No dia seguinte eu recebi uma mensagem de SMS. Nós estamos falando de 2018. Uma mensagem de SMS falando que eu tinha sido pré-selecionado no FIES. Eu falei, como assim? Eu nem me inscrevi. Eu só fiz o Enem, mas eu não tinha me inscrevido. E aí, quando eu entrei no site do FIES, eu falei, esse negócio aqui, digitei meu CPF, tava lá, que eu tinha sido aprovado. Eu falei, como é que você é aprovado numa coisa que você nem se inscreve? Mas aí Deus mostrando pra ele quem é ele. É a hora do milagre. É a hora que sai da engrenagem perfeita e Deus age pra mostrar pra você por que você tem que dar valor aqui. Porque eu quero ser aqui. E ali eu consegui uma bolsa de 92%. E aí vem um problema. Quando eu fui fazer esse contrato, o contrato é com a Caixa, né, do FIES, não sei se o pessoal sabe. Só pro pessoal saber aí, FIES, inclusive tem um amigo nosso aqui que tá com a faculdade. Como é que tá essa faculdade, irmão? Deixa eu só perguntar pra ele aqui. Ela tá no calabouço. Ela tá no calabouço agora. Tem alguém aí pra financiar o menino aqui, ó. Em Educação breve, física, tá? Em breve. Em breve, Bom. em breve. Mas, ô Marco, só explica aí pro público aí de casa aí o que é FIES. FIES é um dos programas do governo federal que financia a educação de nível superior. É tipo, te empresta o dinheiro pra você fazer faculdade. Exatamente, com a taxa de juros assim, que não existe no mercado, é exclusiva, né? E aí você você paga no decorrer do curso só a taxa de manutenção, que gira em torno aí de 50 a 150 reais. E depois você começa a pagar depois que você forma. Aí você, no início, você se declara lá o valor que você vai pagar. Inclusive, uma dica, quando você vai falar quanto, eles perguntam para você qual que é a sua estimativa, sua pretensão de ganho quando você formar. E aí muita gente coloca lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. O FIES, ele vai te cobrar 30% do percentual que você declarou. Então, quando eles te perguntar isso, pode responder o menor valor possível. Não pode ser menor que o valor do salário mínimo. Então, o ideal é informar que você pretende ganhar o salário mínimo. Ah, tá. Porque senão eles vão te cobrar 30% do valor que você declarou por mês.